Salve a todos. Salve a todos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nosso programa Leitura Bíblica. Começo com oração. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, abençoe essa programação que se inicia, abençoando a minha pessoa, irmão Raimundo, todos que vão acompanhar, nosso web rádio, Facebook, YouTube, enquanto canal de evangelização. Abençoe esse dia de hoje, que é 20 de abril de 2026, seja um dia que traga muita paz, muito amor, muita saúde, proteção e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Seja uma semana de bênçãos e vitórias, amém. Sempre que começa a semana, eu peço a Deus seja uma semana de bênçãos e vitórias, que é muito importante pedir. Então vamos sem delongas com o nosso livro de Marcos, capítulo 9, ficando no versículo 14, a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que todos os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: "Quem é que discutis com eles?" E um dentre a multidão respondeu: "Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teu discípulo que o expulsasse, expelisse, e eles não puderam." Então Jesus lhe disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo." E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: "Há quanto tempo lhe sucede?" "Desde a infância", respondeu. "E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Ao que ele respondeu Jesus: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torna a ele." E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos disseram: "Morreu." Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: "Por que não podemos nós expulsar?" Responderam: "Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum." Amém. Aqui então os escribas estavam lá olhando, como eles estavam sempre vigiando Jesus, para ver se pegar Jesus de alguma coisa errada, para ter motivo para entregar Jesus, porque Jesus não tinha nenhum motivo, nunca teve, ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado, ele era santo, ele era puro, mas eles ficavam tipo titinha, olhando tudo em detalhes, para ver se conseguia alguma coisa de Jesus para entregar ele à prisão, Então, uma dessas vezes, como sempre, teve uma numerosa multidão ao redor de Jesus, E a multidão, ao ver Jesus, todo mundo correndo, surpresa, saudando, Então, todo mundo contando a ele seus problemas para ele ajudar. E dentro dessa multidão, trouxeram um jovem que ele tinha um espírito de um mudo, Agora, esse menino, porque ele estava com o espírito do mudo, ele não falava mais, Agora, o interessante é isso. Tem coisa que a gente não entende, que quando a pessoa morre, a pessoa não tem mais a enfermidade que tinha na terra. Por exemplo, se era cego, volta a enxergar, ou passa a enxergar se era de nascença. Se era paralítico, começa a andar, correr, saltar. Se era surdo, começa a ouvir. Se era mudo, começa a falar. E esse aqui era mudo e continuou fazendo para o rapaz ficar surdo. A não ser assim, que ele falava, mas ele queria fazer um menino, um rapaz, sei lá o quê.
castigar ele, fazer ele sofrer como ele sofreu, né? Espírito imundo, mau, né? Porque o espírito de uma pessoa boa não quer que a pessoa sofra. Muito pelo contrário, já que você sofreu muito, sabe que aquele negócio é muito ruim, é que você não quer mesmo para ninguém, né? Eu posso dizer assim, quando eu faço uma coisa que eu sofri muito, eu posso dizer assim, eu não tenho desejo nem para o meu pior inimigo, se eu tiver, talvez eu não tenho. Então, se a pessoa desejou que esse menino ficasse mudo, que nem ele, é porque não era um espírito bom, né? Apesar de ser mudo, ainda era ruim, ainda era perverso, ainda não tinha um bom coração, né? Só pode ser assim, que depois que a pessoa morre, a pessoa não é mais nada daquilo que estava na terra. Então só pode ter sido, ele fez o menino ficar mudo, para ele sofrer também, como ele sofreu na terra, né? Sei lá, coisa de espírito ruim mesmo, né? Então eles trouxeram para Jesus curar e perguntou se Jesus podia, eles podem, né? Que tudo pode ao que crê. Então eles disseram a Jesus que ajuda ele na minha falta de fé. Ele quis dizer assim, que ele, o pai do menino, já estava com falta de fé, porque perguntou que Jesus podia, né? E que Jesus é filho de Deus, é todo poderoso. Não precisava nem perguntar se ele podia, né? Então, Jesus, vendo que a multidão concorria, quer dizer, todo mundo estava lá, ansioso, todo mundo estava junto, né? Todo mundo curioso, né? Uns por curiosidade, outros porque já amavam Jesus e criam nele, uns porque tinham um bom coração, queriam ver aquele menino ficar curado. Era gente ali demais, né? Apertando ali Jesus e aquela família ali, não é? E que amava Jesus, e quem tem um coração bom, que queria ver aquele menino sadio, era a mesma multidão que amava Jesus, né? Porque a pessoa que tem um coração bom não vai deixar de amar Jesus. A minha mãe me ensinou que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas, né? Que não pode ter ninguém no mundo que a pessoa diga que ama mais que Deus, né? Agora, infelizmente, tem muita gente que não ama a Deus de jeito nenhum. Infelizmente, tem muita gente que nem acredita em Deus, né? Tem gente que é ateu, né? Infelizmente, né? O certo é a gente amar a Deus sobre todas as coisas, faz parte do grande mandamento de Deus, é o principal mandamento da lei de Deus, mas infelizmente tem gente que nem sequer acredita em Deus, né? Infelizmente a realidade é essa. Então, mas aquela multidão ali, né? Eles só podiam, na maioria, amar Deus, né? Porque estava vendo os prodígios de Jesus. Jesus encantava até com a presença dele, mas isso aí faz milagre, não é? É uma coisa de emocionar mesmo, né? Então ele pegou Jesus, né? Tomou o rapaz que estava com o espírito do espírito mau, pela mão e ergueu. Quando Jesus chegou perto dele, o espírito imundo se sentiu aquela força poderosa de Jesus. Então sacudiu violentamente o menino que ele caiu no chão. Foi quando o espírito saiu do corpo dele. E todo mundo pensava que ele tinha morrido, mas Jesus fez que ele pegou ele pela mão, ele escudo, né? E ergueu o menino se levantou. Aí todo mundo viu que o menino não estava vivo, né? Estava vivo e estava curado, estava livre do espírito mau, né? Aí então, depois que tudo tinha acontecido, a multidão ficou sendo admirada, maravilhada, o menino tinha ficado curado, todo mundo satisfeito, feliz. Então os discípulos perguntaram por que eles não puderam expulsar, né? Porque os pais do menino disseram que já tinham pedido aos discípulos, mas eles não tinham conseguido, então só Jesus conseguiu. Aí Jesus respondeu que essa caixa, que esse problema, né? Não pode sair senão por jejum e oração. Quer dizer que os discípulos, eles estavam precisando de orar mais, né? E de fazer jejum, né? Para poder estar consagrado para essa missão, né? De orar e imediatamente Deus ouvir e aquela pessoa ficar curada. No caso de Jesus, ele não precisava nem orar a Deus, que era o próprio Deus. Mas no caso dos discípulos, ele tinha que orar, né? Amém. E tinha também que ter esse dom, né? Porque ele não era filho de Deus como Jesus. Então ele tem que ter muito esforço mesmo, né? Como tem gente que tem dom, né? Tem dom da cura, tem dom de profecia, né? Tem dom disso, aquilo, outro. Isso também é dom, né? Não é tanto que a pessoa não ora muito, não. É dom, né? Cada qual tem seu dom. Eu não sei ainda qual é o meu dom, né? Dizem que, até que eu louvo, né? Eu já cantei melhor quando eu era na minha mocidade, né? Mas toda a vida foi, a minha especialidade foi o louvor mesmo, né? Mas eu não sei pregar, não sou pregadora, apenas eu leio o Espírito que eu li, né?
Mas o que é primeiro nisso, mas o importante é a gente fazer com amor a Deus. Eu acho que a vocação da gente, como a esposa do nosso pastor disse, já disse que todo mundo nasce vocacionado para cada tal um pouquinho, né? Porque a vocação da gente não está na gente ter nascido para aquilo, e sim, né? Na dedicação, né? A gente tem que se dedicar, fazer com dedicação, com amor, né? Como um amigo meu já disse uma vez que a filha dele estava desesperada no quarto, eu não queria cuidar do resguardo dela, porque eu tinha medo, nunca tinha cuidado de resguardo, mas eu fui voando para uma praça ali. Contou uma história que tem uma estrela bem pequenininha, muitas estrelas dentro, tudo brilhando. Ela quis se intimidar, ao mesmo tempo ela criou força e deu a sua luz, e a pequena luzinha que ela deu, fez muita coisa, muito progresso no universo. Então eu quis dizer assim, por mais que eu não souber, que no começo eu fizesse essas coisas calejada minha, mas já era uma grande ajuda, já era uma grande bênção. Do mesmo jeito, chama-se dedicação. Do mesmo jeito é você na obra de Deus. Você não sabe louvar, acha que não tem voz, você acha que não sabe pregar, você acha que não sabe fazer nada, mas vai mesmo assim, né? Ora a Deus do jeito que você sabe antes, para Deus dar força, para Deus dar capacidade, né? Que o mais tudo dá certo, né? A dedicação é muito, muito importante. Em todo mundo, não é só na obra de Deus não, né? Mas principalmente na obra de Deus, que a obra de Deus é a coisa mais importante que tem. Porque não adianta você dedicar a sua vida ao estudo, ao trabalho e esquecer de Deus, né? Porque Deus é quem importa na nossa vida. Aliás, você existe, né? Por causa de Deus, né? Deus que você existisse. Amém. Então agora vamos ver aqui esse telefone, não sei porque só consigo ficar tomando nesse telefone. Ele é baixo, mas o livro usou. E está na caixa postal, né? Se der certo no livro aí. Então vamos ver se o irmão Raimundo está aqui disponível. Agora até nesse também está desse jeito. Dessa coisa, ou que ele desligou o telefone, dessa coisa da internet, né? Vamos dar toda ligada. Olha, agora desceu. Pai Senhor, então o Raimundo já chegou por aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A caridade, né? A caridade
para o pessoal do mês de abril, né? Precisando um caderno de oração, fazer oração final e vamos orar para o irmão Chiquinho, que está cirurgiado da vista, 8 dias hoje, para a irmã Ritinha, irmão Raimundo, Rosário e Rogério, para João Batista, que também está cirurgiado, faz 3 dias hoje, para Ranaíus, meu sobrinho Ranaíus e Heitor, para Aldair, Eudásia, para a irmã Cássia, Chico Liberato, eu não sei se está cirurgiado, se quer fazer cirurgia, eu não sei. E para a construção da igreja também, para 2 pessoas também que foram, né, no carro, no dia que Chico foi se operar, para Neide e Miraboa, e por todos os necessidades de oração.
Então, por aqui, né, desejando uma semana, né, para a segunda-feira completa de bênçãos e vitórias. Fiquem todos na paz, Senhor, até amanhã, se Deus quiser.